da holotecologia, da exemplologia, da etologia, da pensenologia e da socin, para a gente expor o que é o poder ideológico. Agora, veja, o poder das neoideias libertárias, a vontade como sendo o maior poder pessoal, a paracogniciologia como sendo o poder coletivo evolutivo maior, a inteligência evolutiva como sendo o instrumento maior da paracogniciologia, o poder das ideias da conscienciologia, a cosmoética explicitando a forma mais generosa de poder, as decisões vinculatórias do núcleo central do poder, a eliminação da dominação e a evitação da exaltação de interesses específicos na busca da solidariedade democrática, o consenso democrático como instrumento de controle e contenção das exorbitâncias. E por aí nós vamos, ainda tem muito mais coisa aí na questão da fatologia. Agora, tem a série aí de logias, e depois nós temos aqui também, na caracterologia, 10 categorias de ciências titulares, especialidades ou subespecialidades, expressando o poder ideológico máximo ideal no universo teático do corpus da conscienciologia. Agora, o poder ideológico é o mais funcional, legítimo e ideal dentre todos os poderes humanos. A inteligência evolutiva prioritária é o maior patrimônio indestrutível do cidadão ou cidadã. Você ainda é partidário de revoluções impostas? Ou já vislumbrou outro cenário melhor e mais inteligente para a evolução do bem-estar da humanidade? Eu estava falando aqui que esse verbete com o poder ideológico é uma coisa muito séria, porque ele mexe com o problema do paracorpo do discernimento da pessoa, que é a parte intelectual, mental, somática. Ele tem 4 páginas, tem 60 logias e tem 8 máximos. Agora, esses aí, a nossa Rosa pode trabalhar com o princípio, que faltam só 3 aí, se quiser aumentar. Agora, eu tenho aqui algumas perguntas. Como identificar que se tem macrosoma? Isso aqui é dos assuntos de ontem. Olha, para isso seria bom você ver os livros, que é que eu já escolhi a respeito disso. Inclusive, a gente fala alguma coisa nos 700 experimentos. É bom você ver lá, para depois você tirar deduções a partir do que você encontrar. Outra coisa, não consigo concordar com você sobre dizer que o nosso corpo é uma cópia do psicossoma. O que me faz contestar isso é o caso de gêmeos, que são fisicamente quase completamente idênticos. Ora, se são consciências diferentes, cujos somas são baseados no psicossoma, teriam aparências físicas diferentes. A impressão que me dá é que a genética domina a forma do soma, embora gêmeos demonstrem ter personalidade diferente, mas a aparência física é praticamente idêntica. Minha visão é menos holossomática que a sua, o que eu não estou enxergando. Se o psicossoma domina a forma do soma, será que na próxima série X eu vou continuar feio desse jeito? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você que esqueceu é o percentual entre a genética e a paragenética. Pensa no percentual que você vai dar valor, porque é do que a gente está falando. Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem uma paragenética rica, mas uma paragenética pobre, a genética do pai e da mãe, ou da árvore genealógica, aquilo, a genealogia, vai mandar nela. E ela então aparece daquele jeito. Então, por exemplo, 2 gêmeos idênticos, uma pessoa, por exemplo, ali, pode ser um serenão, e o outro pode ser um pré-serenão, e as aparências sejam iguais. A aparência não quer dizer niente, não é nada disso. O processo é o que está dentro. É a essência, o conteúdo. Agora, veja, é isso. Qual é o percentual de genética e de paragenética? Aquela consciência, quanto mais evoluída ela seja, mais a paragenética domina a genética. Muito embora a pessoa seja tudo igual com a família. Vamos ver se a gente entende isso. As aparências, então, enganam mais uma vez. E você está caindo nessa. Você está caindo devido à ausência da cognição, da holossomática, do ponto de vista da forma. Você está dando muito valor para a forma, esquecendo o conteúdo da consciência. Mas é por aí que a gente vai estudar. Agora, veja,
isso até é bom você reconhecer, se você acha que você é tão feio, a forma é uma coisa secundária. O que eu estou falando vai até te ajudar você a interpretar a paragenética. Não é? Tem gente aqui, por exemplo, igual o Arlindo, que ele acha que a paragenética é muito superior, então ele não se incomoda dele ser do tri parada dura. Está entendendo? Porque o problema é o conteúdo. Né? Isso é que interessa. Agora aqui, em janeiro serei submetido a uma cirurgia de avanço da mandíbula. Gostaria de saber se a anestesia não poderá alterar o meu parapsiquismo no futuro. Não, olha, primeira coisa, pensa positivamente e entra nisso. E outra coisa, arranja alguma coisa para você ler, que isso aí chateia muito durante uma boa temporada. Mexer na mandíbula é uma das coisas mais bravas que tem. Você sabe, eu quero lembrar que eu sou dentista, eu já estudei essas coisas todas, já participei de tudo isso aí. Então é preciso de abrir o olho. Agora, vai com calma e pensa positivo, que tudo vai dar certo, não vai afetar a sua cabeça. Qual foi... A propósito, é bom a gente falar uma coisa. Só porque você está mexendo na mandíbula e o processo das arcadas dentárias mexe com o problema do cérebro, você sabe que tem até o dente incluso, que pode deixar a pessoa doida. Esse caso dessa cirurgia não tem nada a ver com o processo cerebral. Tira da sua cabeça, não se preocupe com isso. Vai em frente. Qual foi a maior quantidade de retrocognição de uma mesma pessoa analisada pelo professor, fora a sua própria? Obrigado. Olha aqui, a coisa mais importante que eu já vi foi um homem que chegou para mim e mostrou tudo, não só da retrocognição, mas do processo da clarividência instantânea que ele teve comigo. Ele chegou e discorreu sobre a minha vida todos os detalhes que tinham, até coisa antes de eu renascer e que eu conhecia. Agora, ele era um velhinho que estudou talvez até mais do que eu. Eu vi a biblioteca do homem. Na ocasião, eu não pude comprar uma outra viagem que eu quis encontrar, que eu queria comprar alguns livros que ele tinha lá, mas a maioria dos livros que ele considerava muito nobres, eu já tinha aí. Nós temos aqui na biblioteca. Mas tinha uns 2 ou 3 que me interessavam. Mas na ocasião, eu estava desprevenido para comprar. Isso aconteceu na Lexington, lá em Manhattan, em New York. E quando eu voltei, daí alguns meses para encontrar com ele, o homem já tinha dessomado. E a livraria já tinha ido embora. Já não está nem lá mais. Os livros foram levados para outro lugar. Então, essa pessoa talvez tenha sido a que eu vi que tinha mais processo de retrocognição. Agora, eu sentei lá na mesa dele, nós começamos a discutir a partir do Egito. O que é que tinha? Agora, o homem falou a meu respeito uma opção de coisa que era minhas retrocognições. Aqui, ó, é o contrário. Para trás, tá certo? Mas então, com uma condição dessa, talvez esse aí que eu estou lembrando assim, de momento, isso aí eu teria que pensar mais, porque eu tive muita gente falando as coisas. Mas é que muitos desses tinham assim no escuro, são aquelas pessoas que lê a mão, que é o quiromante, o outro que olha certas coisas, entende? O outro que apalpa você para saber. A minha vida devido ao processo espírita, esse negócio de viajar para o mundo todo. E eu vi tudo disso aí. Agora, esse senhor, esse velhinho, foi impressionante. Eu já contei aqui o caso, que eu estava assim, ó, olhando lá e tirando os livros da prateleira. Ele viu o que eu tirei e chegou para mim e falou assim, você sai do corpo, você precisa ter, isso tudo falando em inglês, você precisa ter muito cuidado com isso. A sua responsabilidade é enorme. Você está aqui e você não está aqui. Agora, ó, você já vem fazendo isso assim, assim, começou. Aí ele falou assim, vem cá, vamos conversar ali dentro. Agora, ele divide, está chegando uns 90 anos, o homem. Por isso que é que ele dessomou logo. Agora, esse talvez, em matéria de retrocognição, sei lá, mas ele... lá pelas tantas, eu pensei, esse cara talvez seja evoluciólogo, mas não podia ser. Eu fui sondar depois um cara que trabalhava lá para ver mais ou menos a biografia dele. Não era, não. Não era. Agora, ele foi uma pessoa que se dedicou a estudo. O processo todo foi esse. Aqui. Qual é a estrutura da parapsicoteca vista com os para-olhos? A estrutura dela com os para-olhos é como se fosse um local que tem um ponto. Naquele ponto você vê o mundo, vê o cosmos.
É como se fosse um ponto. Parece muito o processo de mental soma. A hora que a gente vê uma consciência, por exemplo, que está aparecendo ali, você vê só aquele ponto de energia. Daí a pouco aquilo se corporifica, se configura, se materializa, tangibiliza. Lá o negócio é mais ou menos isso. Você entra, você vê uma coisa, que você tem que sintonizar aquilo. Depois, então, a coisa vem. Agora, é uma loucura. Agora, gente, eu queria só mostrar para vocês aqui, despejando el camino evolutivo. Isso aqui é um amigo meu, junto com a esposa dele, são muito meus amigos. Esse casal me ajudou demais na Espanha. E eles publicaram agora esse livro, é o José Alonso e a Emília Alonso Fernandes. Agora, eles publicaram isso aqui, lá de Alicante, a editora. O livro está muito bonitinho, muito bem feito. É sobre o trabalho deles em matéria de área de assistência médica, mas do ponto de vista mais da medicina chinesa. E eles trabalham com isso há muitos anos lá. Vocês chegaram a conhecer? Você chegou, o José Alonso? Agora, é muito interessante. Se alguém quiser ver o livro, está aqui, que ele mandou para nós. E ele vai depois para a holoteca. Agora, outra coisa que eu queria expor aqui, que às vezes o povo vive perguntando, eu também, às vezes eu estou respondendo aqui algumas perguntas, que vêm para a TENEPS, mas que vem aside, quer dizer, de lado, lateral, tipo pós-escrito, etc. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, eu vivo falando que eu sou o Zéfiro, mas eu não sou amparador, eu nunca falei isso. O que eu falei é o seguinte, eu trabalhava como guia cego, e era isso que era, no Espiritismo, com Swedenborg, Balzac, Espiritismo, Metapsíquica, a gente era guia cego. Por quê? Mesmo que você quisesse ser amparador, a situação era difícil, porque os caras lá não queriam. A maioria na base apenas de emoção, de parapsiquismo. Então, Zéfiro e guia maurótico até era mais ou menos isso. Agora, não se falava em tares nessa questão, porque não havia cabimento, não havia embocadura, não havia espaço, não havia ambiente para essas coisas. O avanço, ou o ranço, melhor seria, o ranço místico era muito grande. Não permitia essa liberação de ideia, essa questão toda. Agora veja, hoje eu sou um espírito, como diria o Allan Kardec, que falou lá no Obras Postas, sou um espírito familiar. Não é um espírito de evolução, não é um espírito evoluído. Ele falou lá. Zéfiro é mais um espírito familiar. E era isso que a gente aparecia mesmo. Nas questões todas era desse jeito. Eu acho que é muito difícil vocês pegarem na história, mesmo vocês, alguns de vocês que trabalharam nessa assistência, e que às vezes já tinha até, às vezes, alguma categoria de amparador extrafísico, de ter sido ou recebido como amparador. A maioria foi mesmo guia cego, que tinha que pegar, para ser entendido, fazer atacon de acordo com aquele pensamento que se encontrava na cabeça e principalmente na emoção daquela turma. Entende? Isso é um fato. Agora, uma coisa que eu estava falando aqui antes, seria bom também a gente clarear o seguinte. Eu, se fosse alguns de vocês que estão ainda na base de 40 anos, por aí, eu talvez fosse dedicar agora, na minha vida, mais ao meu processo de estudo, de pesquisa. Eu ia dar mais valor para o processo de mental soma. Eu não pude fazer isso, porque eu tive que trabalhar muito com a administração das ideias para chegar até aqui. Então, por exemplo, esse tanto de palestra, conferência, curso, reunião, tudo internacional que eu fiz, vocês já pensaram, eu dei mais de 1000 coisas disso aí diferente, através de décadas. Então, eu perdi muito tempo com muita viagem, muita coisa, que hoje, e se fosse comigo, eu reduziria. Mas veja, o meu trabalho exigia isso. Então, era um processo de, vamos dizer, eu era impelido ao processo, não tinha outra saída, eu estava encantuado, ou fazia isso ou não fazia. Senão, como é que eu ia arranjar, por exemplo, os livros, o processo de bibliografia, e tudo isso nós temos. Agora, o que eu penso só hoje seria o seguinte, era arranjar um bom pé de meia para não preocupar com o processo e arranjar um jeito da gente sobreviver com um tempo mais adequado para poder estudar todo dia.
E fazer agora, com todo esse processo de comunicação e aferição de conhecimento mais fácil, levar isso até as últimas consequências no top de linha. É o que eu faço hoje, né? Ter o melhor computador, as melhores coisas que você tem, não perder os seus arquivos, anotar tudo que você tem. Agora, trabalhar dia e noite dentro do processo. Eu acho que valeria a pena. Muitos de vocês aqui, eu acho que valeria a pena fazer isso. Quer dizer, dar mais regalia, prioridade para o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, dentro de um nível, de um megafoco avançado. Entende? Pensando bem, seria uma boa, viu? Uma boa pedida, como vocês gostam de falar, né? Se fosse comigo, eu entraria nessa. Valdo, eu acho interessante, porque mesmo sendo o Zéfiro um espírito familiar lá naquele trabalho, tem duas características que já existiam, assim, bem evidentes, e que parece que elas são preservadas até hoje. Primeiro, o bom humor no trabalho sério. Ele era espírito familiar e de bom humor. Bom humor. Mas não era zombeteiro. Não. Allan Kardec não fala que ele era zombeteiro, nem mostra. Não, mas mesmo independente do que Kardec fala, nas manifestações, eu acho que isso fica bem evidente, né? Um bom humor sério. Depois, é a cientificidade, que mesmo naquela condição precária, pôde desencadear uma forma de trazer alguma cientificidade para aquele assunto, não é não? Foi. E é o que se preserva. Mas não é isso, era também preservar. O mestre escola, no caso dele, sobre o assunto, porque aquilo lá... E outra coisa, a gente já sabia que ele estava doente, tinha aquela coisa toda, mas ele era difícil, porque era muito rígido. Outra coisa, você tem que lembrar que Allan Kardec, naquela vida, ele era francês, né? Ele era muito rígido. Francês é uma bitola. Agora, que não tem saída. Uma outra condição que eu acho assim, bem interessante nessa questão da evolutividade é que o Zéfiro poderia ter mantido aquelas manifestações muito em cima dele, ou pelo menos puxar para ele, né? E não, pulverizou em diversas manifestações para ver se ficava alguma cientificidade naquilo, né? Não? Mas isso aí já tinha muito jogo de cintura, muito mais que você está pensando. Faltou o jogo de cintura para Allan Kardec. Eu aparecia como outra pessoa. Se o cara gostava de mulher, para ter rapport, eu aparecia como mulher. É o negócio do íncubo e do súcubo, quando tem cosmoética. E você foi trazer aquela família lá, Baldin, né? Baudin. Trouxe, que é para facilitar o trabalho do Allan Kardec. Então, tudo isso tem uma cientificidade. É gente, antiga, das nossas coisas. Né? E as meninas também que trabalhavam com ele, tudo mocinhas. Aquilo tudo é gente antiga. Tudo é pitcher. Pitcher ressomada, pitonisa ressomada. Agora, veja, teve muita coisa que era o problema do festival das mesas girantes, aquilo tudo lá ajudou para um lado, piorou para o outro. Mas entendeu? De qualquer forma foi o Zéfiro que deu a orientação de colocar agora, cientificidade naquilo. O que se passa? Ele mexeu muito, mas Allan Kardec estava muito por fora. Estava muito por fora. Ele foi pego de surpresa. Ele foi o último a saber, o marido enganado. A gente enxerga já no isso. fim da vida, aquele negócio. Ele ficou chateado com isso, a gente enxerga isso. Eu queria só te fazer mais uma pergunta. Você tem alguma informação sobre o Espírito Verdade? Hoje? Como está? Onde está? Quem é? Espírito Verdade. O que Allan Kardec era a situação toda é o seguinte, eles queriam mostrar que era uma personalidade grande, do jeito que é que o 7 apareceu para Jane Roberts. Então, é mostrar uma personalidade que pudesse polarizar as outras. Entendeu? Para dar força para ele. Mas, na verdade, o Espírito Verdade nada mais é do que uma equipe de consegues. Uma equipe de consegues. Agora, o povo, a maioria não interpretou nada disso, porque também foi feito de modo a não interpretar. Agora, veja, aquilo já era devido ao processo da TACOM e a mentalidade mística daquele povo. Posso fazer só mais uma? Sim. Você acha que o Zéfiro, naquela época, já tinha noções da próxima ressex dele para dar continuidade à emancipação da alma? O negócio é mais atrás. Mais atrás. O negócio vem de 1600. 1600, quando eu entrei nessa história, que eles falaram assim, vai depender de você. Quanto tempo você fica nisso, o que você quer? Agora, o seu trabalho lá no fim vai ser fazer isso. Aí eles me lembraram uma vida muito remota minha. Falaram assim, você lembra? Você começou a fazer uma coisa dessa. E ficou parado. Então, veja, isso aqui eu já tinha começado a fazer há muito tempo. Então é muito mais sério. Mas numa coisa muito mais embaixo, a raiz é muito maior. Agora, veja, não fica pensando que isso é só comigo, não. Se vocês for olhar a raiz de vocês, ela é muito mais embaixo.
É muito mais remoto. É provável. Entende? A maioria. Ninguém começa uma coisa de uma hora para outra. Não tem jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, você olha os temperamentos. O temperamento do Alexandre, por exemplo, do ponto de vista da comunicação séria. O temperamento do Ulisses, do ponto de vista da seriedade dele, de indagação, de pesquisa. Isso aí não é de uma vida, nem de duas. Isso é um monte de vidas para chegar nisso. Estou dando um exemplo. Você está entendendo como é que é? Agora, o que se passa? Cada um desses precisava de colocar isso na frente, como um ponto de segurança, e levar a coisa para frente, e ver o resultado daquilo. Hoje que nós estamos vivendo uma era de comunicação, tudo tem que ser levado para essa comunicação. Então, por isso que eu estou falando. Agora, por exemplo, veja bem, na questão do Swedenborg, a gente fracassou mais. Na questão de Allan Kardec, houve menos fracasso. Porque tudo aí é um conjunto. Eu era uma minimíssima, minúscula peça dentro de um maxi-mecanismo. Você está entendendo? Na questão do Swedenborg foi isso, mas o negócio deu para trás. Na questão do Allan Kardec foi isso, e outros mais que a gente trabalhou. O próprio Balzac foi isso. Entende? Agora, por exemplo, na questão do Balzac, tem os aspectos bons, que ele sofreu demais para fazer as coisas todas. Por isso que é que depois deu mais chance. Por exemplo, se Allan Kardec tivesse produzido mais umas coisas, a gente estaria mais junto dentro do processo. Não apareceu porque não deu. A própria doença acabou com ele. Por exemplo, Balzac teve muito mais jogo de cintura depois da vida do que o próprio Allan Kardec. Você está entendendo? Entendi. Fica mais produtivo. Isso é um negócio muito... Você já pensou se fosse Allan Kardec que viesse, para a gente trabalhar junto, tal, ele transmitia as coisas do jeito que mas juntou tanta parafernália, porque ele levou tudo pelo lado de Jesus Cristo, piorou tudo. Ele mesmo ficou bombardeado com a história. Por quê? Ficou estigmatizado com o processo místico. Ele ficou meio tanto que quando aparece mensagem de Allan Kardec, todo mundo achou, não é possível, não tem. Você está entendendo como é que é? Sim. Então, isso tudo a gente tem que entender da parapsicologia, quer dizer, a psicologia extrafísica que deu como repercussão a psicologia humana. Tudo que é que tem a respeito do processo de parapsiquismo mesmo. Isso tudo é uma pena. Então, Valdo, se os espíritas ainda de hoje estudassem mais ou pesquisassem mais a respeito do espírito verdade, provavelmente encontrariam informações diferentes. Pesquisar que eles não têm gabarito para pesquisar. Não vão adiante. Não. Com religião não dá. Então, isso aí a gente viu que não funciona. Estacionou tudo ou regrediu. Quando estaciona, já regrediu. Tá. Ok. Voltando que você comentou ainda há pouco, dessa questão de, se você estivesse hoje com 40 anos, se dedicaria mais à pesquisa. O que levou você a passar esse recado aí? Foi uma reflexão? O que foi? Por que a necessidade de falar isso? Tudo que eu falo aqui mas exatamente, depende de reflexão minha. Tudo é um processo de reflexão. Agora, o que é que se passa? Eu vendo o tanto que eu desejaria estudar hoje, entendeu? E que agora eu ainda estou tudo enrolado, eu não posso. Eu quero estudar um monte de coisa, não tem jeito. Então eu fico só nas beiradas, porque não dá tempo, não tem. O que eu vou fazer? O corpo não aguenta. E olha que eu estou bem, eu trabalho mais do que talvez mais da metade da tua aqui não me aguenta. Mas eu acho pouco. Você está entendendo? Agora, outra coisa. Um processo que tem para, vamos dizer, minimizar essa condição, é a pessoa melhorar as técnicas de apreensibilidade técnica, né? A técnica de apreensibilidade técnica do mental soma, entende? Hoje, por exemplo, eu já tenho, para o meu gasto pessoal, você está entendendo? Uma técnica mais avançada do que eu tinha antes. Isso me ajuda. Cada idade e a acumulação de experiência. Mas agora, o que eu quero dizer para vocês, eu quero ser sincero, leal, honesto, amigo, está entendendo? Vamos dizer, coadjutor do problema de vocês. Se perde muita besteira com muita bobagem por aqui, coisa secundária. A vida, a gente tem que esquecer o que é que os cães estão latindo aí na beirada da estrada. Temos que seguir aquilo que é o nosso. O que é que eu falo aqui, negócio de vida social, a nossa, ainda é muito pobre.
ela é muito desgastante, é muito desperdiçadora, ela é muito da perdologia. Você está entendendo como é que é? É isso. Agora, uma pessoa que for pensar numa coisa dessa, quem estava certo, e eu falei isso para ele pessoalmente, era o Ponte Miranda. Ele estava certo. Ele foi um dos caras que eu vi que era o meu estilo de estudar. O outro, que era assim, mas que ele tinha indústria demais, que não dava certo, foi o nosso amigo lá de São Paulo. Está entendendo? O tal que queria que eu dirigisse as empresas. Canute Abreu, doutor Canute. Ele também era desse jeito. Pela biblioteca dele a gente via. Agora, tem uns, coitados, que não adianta. Por exemplo, dentro da medicina, se a pessoa entra, ela está presa, né? O próprio Roberto Almeida, eu vejo ele desde lá do Rio, que ele queria dedicar umas coisas comigo, lá ele não conseguiu. Foi só aqui que ele começou a acertar a vida dele. Por causa do processo de leitura. Agora, a maior prova que eu tenho da medicina, que o negócio é terrível, foi a biblioteca que o... Pois é, o doutor Inácio Ferreira arranjou. Quem leu a biblioteca fui eu. Ele fez a biblioteca para mim. Não é uma loucura isso? É uma loucura se você pensar numa coisa dessa. Agora, veja, eu naquela ocasião, eu tinha 14 anos, tinha 15 anos, quando eu frequentava a casa dele. 16. Pegava 40 livros, levava para casa. Lia tudo, abria os livros tudo, fazia a coisa toda, depois pegava aquilo tudo de noite. Tinha um determinado dia que nós sempre, de semana em semana, toda semana, pelo menos uma noite, eu ia lá passar com ele. Ele era solteiro, só tinha gata, mais nada, em casa. E uma casa dele toda ajeitadinha, um bangalô, muito bem feito, sabe? Feito pelo Frateschi, que era o maior engenheiro, arquiteto que havia lá. Até hoje, ainda tem a família Frateschi lá. Foi que fez bem no centro da cidade a casa dele. Eu pegava e ia de táxi, porque para carregar os livros, né? Era o jeito. E eu levava para aquele quartinho com a história toda. Você já viu, né? O meu guarda-roupa lá ficava mais cheio de livro do que de roupa, porque não tinha também muita roupa. Né? Então a situação era essa. Ser pobre, às vezes, é uma beleza. Diminui, sabe, as inconveniências. Falo dessa técnica que você falou de mental soma, você podia estender mais? No teu caso, tudo isso que nós temos aqui hoje. Então, pega tudo que eu já falei aí sobre técnica nesses livros maiores meus e aí nos verbetes até agora. Tem um monte de técnica sobre o processo de mental soma. A coisa de ir aos finalmente, deixar os prolegômenos e fazer isso funcionar logo. E ampliar, fazer as junções da interatividade das ideias, quer dizer, o processo comparativo, entende, de paralelismo, de confronto, fazer então a associação de ideias. Isso aí hoje já tem muita técnica, está mais fácil da gente fazer. Agora, por exemplo, eu desejaria estudar mais. Eu acho o máximo quando eu acho certas palavras que eu nunca ouvi, entendeu? E acho que é uma vergonha para mim quando eu vejo que a palavra já existe há muito tempo e eu não conhecia. Você está entendendo? Sendo que, às vezes, é dentro de uma linha de conhecimento que eu devia de saber. Que é uma vergonha, né, para a gente. Mas essa técnica, ela está dentro da pesquisa. Agora, para a gente, o mais recomendável, no fim, é o livro, mas... A primeira coisa, vocês não vão começar nada. Vocês já estão lá na frente, mas vocês não dão valor para isso. Dê prioridade para aquilo que você já tem em mãos. Vocês vão longe. Agora, é um tal de dispersar. Eu não estou falando de mulher, não. Eu estou falando de homem também. Porque mulher é normal. Com roupa, muda tudo. A pessoa vê uma loja, pronto, a cabeça já foi para a loja. Mas agora o problema não é esse. Essa dispersão é mais... O problema é de homem mesmo. E outra coisa, não estou falando de bola, não, porque o homem vê uma bola também, ele vai embora. No Brasil tem muito disso. Dá uma bola para ele, pronto, você fica livre dele. Mulher é o seguinte, dê uma blusa para ele que você fica livre dela. Isso é regra de carioca. Tem um monte de carioca assim. No nosso caso, a dispersão é mais em função do que, em geral? Escuta, vocês estão rindo? Tem aquele carioca que já falava isso lá no Centro da Consciência Contínua. A gente tinha que segurar o homem para não falar mais. Assim, ó, a mulher está enchendo você, não está deixando você estudar. Muito fácil.
dê para ela umas 500 pratas e mostra onde é que tem uma loja. Pronto, você vai cuidar da sua vida, fica livre dela. E isso não é fato? Você não acha que é? Pois é, mas não é? Para um percentual bom de mulher não é verdade? Me perdoa, mas é. Walter, a minha pergunta é o seguinte, para a gente melhorar... É dura a gente ser realista, né, nas observações ou objurgações. Né? A coisa assim bem prática e básica para a gente melhorar essa técnica que você falou de mental soma, né? É. Porque a gente está dispersivo, você está falando o que é bom, praticamente, em poucas palavras. É usar o laptop e o desktop. Fazer registro, assinado com a caneta, até escrito, manuscrito, e o outro que é na base da digitação e impressão. E fazer as coisas cada vez mais confluírem para o mesmo objetivo. O objetivo que eu estou falando é mental somático. Agora, fazer de tal modo que hoje, com a internet e a lexomática, a bibliomática, a onomática, essas coisas que nós temos, bolas, isso é uma facilidade. Tudo é grande. E outra coisa, não se impressionar com o volume de nada. Lembrar que espaço é besteira, no caso. O que interessa é o conteúdo. Forma é aparência. Isso a gente tem que lembrar sempre. Porque tudo vai aumentar. Vocês, por exemplo, vocês estão fazendo um livro. Você acha que o livro é muito pequeno. Isso ainda não é nada. Esse livro seu não é pequeno, ele é minúsculo. Com o passar do tempo é que vocês vão ver o tamanho que o livro tem que ter. Agora, o que se passa? Um monte de gente fala para mim, não, o próprio Osmar falou, não, o Walter que gosta de livrões grandes. Eu falei assim, livrões não, catatal, calhamaço, é outra coisa. 2,5 kg cada um. Agora, veja, vocês vão ver com o tempo que quem é que tem razão. Eu não vou falar quem tem razão. Eu estou na minha. Agora, pois é. Entende? O processo vai expandindo minuto a minuto. Aqui, ó, minuto a minuto. Isso que é o mais sério. Alô? Alô? O processo ele vai se expandindo. Que a gente, Escuta, ó, sob microfone, eu sou cobaia de vocês. Veja como é que eu uso o microfone. Aqui, ó. Não, mas, não tem coisa melhor do que isso. Na minha terra não tem, tem? Ele não tem. É assim. Agora... Não, pois é, o problema no chá que eu tenho que bater aqui, né, em certas pessoas. Esse processo da técnica, ela vai expandindo, quanto mais você vai pesquisando, mas como é que funciona o processo? A agilidade, ele vai... Você nada mais ágil, de ter agilidade. Olha a conteudística, esqueça o resto. Agora, dê um jeito daquilo ampliar. Se a sua conteudística não se ampliou, tem alguma coisa errada. Olha por aí que todas as técnicas vão ficar secundárias. Essa é superior a todas as outras. Olha a expansão da conteudística do seu trabalho de reflexão. Acabou. Agora aí, ó, demanda a leitura, a reflexão, o registro, a impressão das coisas, os arquivos que você faz, arquivologia, arquivística, inventariologia, enfim, macro. Você tem que ter um macro. Supermercado é pequeno, tem que ter macro. Shopping center é pequeno, tem que ter macro. Macro, o que é? Qual a diferença do macro com essas coisas que eu falei? É que ele é atacadista. Então, lembrar do atacadismo. Não adianta. Toda unidade tem que ser atacadista. Ou seja, toda consciência tem que entrar no atacadismo e esquecer o varejismo. Uma pessoa faz um livro e o negócio é de poesia. Isso é varejismo. Não interessa. Está tudo superado. Não perca tempo com isso. Vai em frente. Agora, vamos supor que aí você está lendo uma coisa e eles falam da poesia tal do fulano. Você vai lá e compra só aquele livro para ler aquela poesia, para não perder tempo. Sempre no pontual. Põe o dedo aonde vai. Entende? Agora, outra coisa, mais sério. É ver as novidades. O que é que saiu? Por exemplo, esse seu livro aí saiu agora. Eu não conheço esse livro. Isso é uma novidade para mim, me interessa. É um livro sobre biografia. Biografismo. Isso é importantíssimo.
Eu sempre dei valor demais para livros sobre biografia, eu já falei aqui, e livros sobre tradução. Livro de tradutor, livro sobre tradução, eu sou especialista nisso. Entende? Que eu sempre achei que para você dominar a língua, a coisa mais séria não é a conversação, mas ela é inevitável, indispensável. Mas não é a conversação, é a tradução. Por quê? Por causa do mental soma. Conversar, o vento leva. Agora, traduzir, não. Você escreveu. Você racionalizou. Você pensou. Vocês estão entendendo bem a diferença entre uma coisa e outra? Então, eu sempre dei valor para isso. Então, é aí que entra o processo. Por exemplo, se algum de vocês nunca fez tradução de nada, e você já domina, por exemplo, aí 2 línguas, você está errado. Isso aí não é o ideal. Tem que entender alguma coisa do mecanismo da tradução. O tradutor, ele é, na verdade, uma terceira posição indispensável. A primeira é o escritor, a segunda é o leitor desse escritor, a terceira é o tradutor que está no meio. Então, ele é o médium psicofônico, no caso, psicográfico, mais sério, o psicógrafo, entende? O psicógrafo. Mais sério que cada ideia. É tanto que eu vou até escrever, vou fazer um verbete sobre esse assunto, sabe? Que é a tradução para a psíquica, do ponto de vista geral. Está mais ou menos assim, clareou alguma coisa, né? Professor Valdo. Qualquer coisa a gente volta a falar em italiano, não é isso? Quando o senhor estava falando sobre essa questão do estudo, né, de quem está se aproximando dos 40 anos, na verdade eu estava pensando sobre isso, assim, em termos de que linha seguir, né, ou investir mais prioritariamente. E eu não tinha ainda uma resposta. Aí o senhor falou sobre essa situação, né, de investir no estudo. E olha, é bom a gente clarear uma coisa. Quando o povo demora 1 ano sem decidir o que é porque tem preguiça. Isso é preguiça mental. Esse é o meu diagnóstico disso há muitos anos. Aqui tem um monte de gente assim. Não, eu estou estudando. Ele está empurrando com a barriga. Isso é preguiça. Isso aí não é o ideal, não. Mas e daí? Aí, por exemplo, o senhor fala muito na questão do parapsiquismo, que, né, dentro dessa linha do próprio estudo, se você não tiver o parapsiquismo, você fica na automimese, né? Como que a gente faz, então, por exemplo, vai investir, segundo essa sua sugestão, prioritariamente no estudo? E aí, quer dizer, você tem todo um processo, né, que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Como que você leva isso direito? Se você vai investir, por exemplo, no estudo, aí tem parapsiquismo... Então, mas estudo com 40 anos, a pessoa já superou isso aí, já está na fase de execução. Aí entra, ó, aqui, já arranjou uma carreira, já definiu a carreira, já tem diploma para isso, já arranjou um pé de meia acessível, que aquilo ele não precisa ficar doido e estar brigando por causa de dinheiro para se sustentar. Outra coisa, se ele tem uma boa cabeça, ou ela tem uma boa cabeça, também já não tem tanto dependente para tomar conta, a pessoa está livre. Muitos de vocês, a maioria que estão aqui, porque estão livres, senão vocês não teriam vindo para Foz. Então, veja, isso aqui que eu estou falando, isso tudo já foi superado. Então, o que está faltando? Boa vida agora? Vocês vão ficar na boa vida? Não pode. É a hora, então, de começar o trabalho. É aí que começa. É aí que está entrando a fase executiva, propriamente dita, e vamos dizer, o cumprimento da PROEX. É aí. Então, é nesse ponto que eu acho. Gente, eu, se pudesse, estaria lendo sem parar, dia e noite, enquanto eu estou aqui nessa dimensão. Lá do outro lado, não. Lá não me interessa muito a leitura. Tem outras coisas melhores que eu sei. Lá eu sei dar um golpe melhor. Mas aqui, como é que é? Mas agora, a leitura não é essencial. Antes de tudo, é reflexão. Não adianta ler sem reflexão. Mas nós não podemos ser Schopenhauer, né, que achava que leitura é besteira, tem só que pensar. Ele vai pensar, então, igual ele, né, que era brabo, pessimista, durão dentro de certas coisas, às vezes até um pouco cáustico. Isso não resolve nada. Faltou reflexão, porque faltou leitura. Estou falando, faltou reflexão qualitativa, porque faltou mais leitura quantitativa. Entendeu? Você entendeu mais ou menos isso? Agora, gente, estudo é o poder ideológico, tá? Eu não saí de nada aqui. A conversa que eu estou falando, tudo é sobre isso. Alô? Então, Valdo, eu ia te perguntar dentro disso,
Quais fatores que você acha que no nosso caso, na CCCI, pega com relação a essa prioridade da mental somática São maior? essas coisas que eu falo preguiça, aqui boa muito, vida? que eu falo muito. Por exemplo, complexo de ignorância. Que a pessoa acha que ela não é intelectual, que houve repressão por causa do pai, da mãe, a família, às vezes alguma coisa. Esse é o principal, né? Segundo, o processo de recalque o problema de recalque de comunicação. Então, aquela pessoa que fica inibida, que não fala, esse que a gente arranja lugar aí, quando tem um curso, não, você vai lá e apresenta o que é, vamos debater, vamos participar do debate. E eu fiz o debate aqui no domingo, e a gente deu muita força para isso, desde o início. Isso é na época que eu viajava que esse negócio começou. Divida esse processo, para colocar a pessoa na frente, na ponta, ela participar. Eu vivo falando aqui, olha aqui, ó. Sou eu um dos únicos que fala isso aí, porque a maioria aqui não queria nem saber disso. Eu falo muito sobre politizar todo mundo, fazer refutação de tudo que tem e usar o princípio da descrença em tudo que a gente faz. É tanto que eu queria falar sobre o princípio da descrença, hoje eu estava falando com o Everton, na entrada lá, quando ficar pronto ali o tertuliário, do lado esquerdo nós vamos pôr a placa, né? Debatódromo, aquele negócio todo. E do outro lado eu quero pôr isso aqui lá, ó, de fora do prédio. Isso aqui. Você está entendendo? Que é o princípio da descrença. Que a pessoa já chega lá e fala, não, isso aqui não é igreja. Igreja não pode ter isso. Isso não é uma sinagoga. Entende? No mínimo, eles vão falar que pode ser aí uma poncã ou qualquer coisa. Mas agora, igreja não vai dar. Você está entendendo? Agora, de cara, a gente já mostra. Antes de entrar, esqueça toda a sua esperança, você que vai entrar aqui, não é isso? No inferno, lá do Dante. O negócio aqui é mais ou menos esse. Agora, você fala também dos 20 EVs por dia, né? Qual que é a média que seria para Pois é, mas eu já considero que uma pessoa dessa já dominou o EV. Certo. Mas tudo isso para mim já está superado, já engoliu. E no caso da leitura, o que seria razoável? A leitura é o seguinte, parâmetro. É você fazer mais ou menos isso que você está começando a fazer. Nesses últimos 2 anos, mais ou menos, você já entrou nisso. É levar isso aí cada vez mais. Lembrando que você está só começando. Isso é o início do princípio do começo. Tem muito mais coisa pela frente. E outra coisa, você vai ver depois o que é que tem no mercado de ideias que você ainda não explorou. Há muito veio que você nem descobriu que existe. Isso tudo você tem que entrar. Está começando agora. É por aí. Agora aqui, ó, todo mundo tinha que arranjar e ver qual é o meu viés, qual é a minha diretriz, qual é o meu megafoco, qual é a minha linha de pesquisa. Esse é o caminho. Agora, veja, eu dou muito valor para o processo da pesquisa. Foi por isso que eu deixei o movimento espírita, essa coisa toda. Se você não pesquisar, o que você vai fazer? Agora, veja, um conhecimento que você tem aqui equivale por 5 que você tenha quando você é consciex dentro da comunidade avançada. 5. Agora, é o contrário de tudo isso que a gente vive falando por aí. Que lá você tem muito mais inteligência. Um pensamento seu lá, você está com a recuperação total dos cons. Aqui deve valer, talvez, 100 vezes mais. Mas eu estou falando agora o contrário, a minha abordagem é outra. Um pensamento que você tem aqui, materializado, com o grafo pensene já vivido, dentro da teática aqui, ele vale mais do que 10, 20 que você tenha lá de alto gabarito, mas aquilo é lá, não é aqui. O negócio é deixar o grafo pensene, a assinatura pensênica aqui. Então é isso que eu estou falando. Aí vocês vão me dar valor sobre os livrões que eu escrevo, tal. Outra coisa, com tudo quanto é livrão, mesmo assim, já me deu na cabeça isso tudo. Já queimaram os negócios, etc. Porque o livro aguenta mais do que o resto. E a concorrência hoje é muito grande em matéria de material escrito, né? A gente tem que levar isso em consideração. E o povo acha que o livro vai desaparecer. Se desaparecer amanhã, tudo isso tem que entrar em outras coisas, outro tipo de manifestação da fixação do pensamento. Tem que fixar em alguma coisa material aqui, mas alguma coisa tem que ficar aqui nessa dimensão. Não tem jeito. E não pode ficar assim, subordinado a uma perdologia de uma hora para outra. Tem que ser uma coisa segura, né? Não pode ter insegurança quanto a isso. Pode falar. Professor,
Eu queria que você explicasse, né, por exemplo, quando a gente está pesquisando um tema, fazendo uma determinada pesquisa, o que fazer para ser influenciado por esse poder ideológico da central extrafísica da verdade? Fazer concentração, confluência. São dois verbos que eu falo aqui quase toda semana. Confluência, concentração. Entende? Fazer, concentrar tudo, confluir. Fazer convergência, é outro nome que eu gosto de usar. Convergir. Fazer, levar tudo para aquilo, ficar no megafoco. Isso aqui é importante. Que a hora que for, todo mundo vai olhar você sobre esse tema que você está estudando. Por exemplo, o Alexandre já conseguiu se estigmatizar positivamente com o problema da comunicação e o processo, até do JK. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, me estigmatizei com projeciologia para depois entrar com a consciência, porque senão não adiantava. Entendi. Você está entendendo? Sim. Então, essa estigmatização, ela é ótima. Isso aí é a criação de um tipo. Do jeito que eu tenho a barba branca, a roupa branca, essa coisa, é a mesma coisa. Sim. Todos vocês têm que entrar nessa, fazer alguma coisa nesse sentido. Especificar quem é você. Chegou o Alexandre, eu sei, chegou o jornalismo. Está entendendo? Ele é o representante oficial na ONU aqui. Entende? É a mesma coisa. Então, cada um aqui tem que especificar. Agora, há muita gente dispersa. Por exemplo, eu desejaria que o Ulisses ficasse cada vez mais especializado. Agora, veja, eu falo aqui que todo mundo tem que ser generalista e atacadista, mas eu quero que todo mundo seja especializado, simultaneamente. Então, por exemplo, o Ulisses, nós vamos resolver depois e brigar com ele para saber o que é que ele é hoje. Qual a especialidade que ele vai entrar. Você entendeu, Ulisses? Você me dá razão até um certo ponto, desse tamanhozinho? Entende? Isso é uma necessidade. Mais uma questão. Você poderia comentar um pouco mais sobre, nessa parafatologia, sobre o poder ideológico das centrais extrafísicas, no geral? O poder ideológico é muito grande, principalmente a SEV, aquela lá, Central Extrafísica da Verdade. Está entendendo? Porque ela é que pode permitir a você uma expansão mais rápida da recuperação dos cons magnos. É ela que permite isso mais do que o resto. Então, vale a pena pensar sobre esse aspecto. Agora, para acessar isso, você tem que ter feito uma rampa de lançamento das ideias muito grande sobre o mesmo assunto. Você tem que ter criado um conceptáculo para receber as inspirações de lá. Então, se você começar a especializar, acabou. Do jeito que é que as consciências vão ver você sobre um determinado tema, as consciências também vão. Então, há uma confluência de tudo para você. Entende? Agora, eu, por exemplo, eu estou falando para vocês que estou aqui como se tivesse com um cotoveloma a respeito de estudo, pesquisa hoje, é porque eu tenho uma espécie de holopensene bibliográfico. As coisas vêm para a minha mão. Entendeu como é que é? Então, é um rio que é muito pequeno, porque eu estou recebendo o oceano. Então, dá uma pena. Eu não estou com embocadura para um mar. Eu estou só com um riozinho afluente. Entendeu? Isso podia ser maior. Entende? Agora, veja, é você receber e escoar depois. Você tem que dar. Aquilo tem que bater em você. É o ricochete. Entendeu como é que é? É apenas você tabela. Bate e vai. Bate e vai. É o caminho. Quem é que está? Cristina. Você falou que nós já temos muito, mas nós não damos valor para isso, né? Para que nós dessemos prioridade para aquilo que nós já temos em mãos. Você pode aprofundar mais essa ideia? Não, olha cada caso que a pessoa tem, o que ela tem e o que ela faz. E o que já resultou com isso. A hora que eu falo, por exemplo, a você escrever livro, quanto mais depressa a pessoa escrever um livro, melhor. Por quê? Porque ela vai receber mais crítica, ela vai aumentar. Um segundo livro não é a mesma coisa do primeiro. A pessoa já aprendeu mais, já é um segundo curso. Um terceiro livro já é um terceiro curso. Agora, a pessoa fica aí um ano, só observando, vendo o que é, que ela quer entrar para furar a boca do balão e ganhar a banca do jogo de Las Vegas. Isso é a maior besteira, não é por aí. O negócio é fazer logo, vamos ver o que é que tem.
Para a pessoa, tudo está em andamento, não tem nada aqui perfeito, e tudo está em desenvolvimento. E outra coisa, a pessoa pode fazer um livro, na segunda edição, ela pode, edição revisada e aumentada. Tudo isso tem que ser visto. Agora, sob esse aspecto, o livro é um ponto de concentração do processo mental somático. Eu desafio vocês, arranja outro. Vocês vão falar, não, eu posso fazer um blog, posso fazer aí o Orkut, eu posso colocar, por exemplo, uma parte básica de um ensaio na internet. Não é a mesma coisa. Ajuda, é um dos pontos que você pode fazer, mas não é essencial. Agora, o livro não, é uma coisa concreta. Pensa só uma coisa, você escreveu um livro, o livro está por aí, ele se infiltrou, foi para a livraria, o povo pegou, o leitor comprou, o outro deu, etc. Alguém nessa hora pegou seu livro e está lendo. Ele está gastando o bistundo, a energia, o tempo, o espaço, o trabalho dele com aquele livro. Agora, um livro, ele tira, ele abre, ele fecha, ele marca, ele põe na estante, eu tiro, eu jogo fora, eu jogo na cesta de lixo, mas ele mexe. Na internet, não. Tudo é superficial. Tudo é apenas nas aparências. Então, a realidade virtual é a maior fantasia e besteira que tem por aí afora, para mim, é a realidade virtual. Eu gosto do negócio palpável. Aqui, ó. Troço concreto. Isso é muito sério. Por isso que eu acho que livro tão cedo vai desaparecer. Se não for, eles vão arranjar outra coisa. Mas ficar na virtualidade não resolve. Isso tudo nós já tivemos. É a fantasia da arte. Isso não leva a nada. O processo é a concretude do raciocínio. E aí é um problema já de ciência, de disciplina, de paraciência. Entende? Então, vê se isso tem alguma lógica para você. O caminho é mais ou menos por aí. Sr. Valdo, o senhor estava falando em relação à CCCI, para a gente se estigmatizar positivamente em relação a algum tema, né, especialização. Eu já estou usando a palavra estigma, porque todo mundo, de cara, às vezes dá o conta nisso. Uhum. Não, mas aí eu vou ficar com um cara. E daí? Isso é ótimo. É ótimo. É uma bobagem, né? Tem muita besteira nisso. Então, é muita criancice. Agora, veja, a gente nota direitinho, nessa altura, o problema é que muitos não fizeram nada disso em vidas anteriores. Era isso que eu ia perguntar. Falta um cadastro. Se a pessoa fez. Entende? Se a pessoa falta uma fez. bagagemzinha. E se a pessoa fez? Ela escreveu e ela contribuiu intelectualmente. Fez e depois ela se desvirtuou. Em todo o caminho da gandaia, como diria em Minas Gerais. Mas ela deve seguir... Caminho da gandaia. Valdo, ela deve seguir a mesma linha que ela fez, que ela escreveu, que ela se dedicou não em outras interessa. vidas? Começa uma linha e vê depois o que é. Agora, até a pessoa decidir, passa um ano. Ela já perdeu muita energia, já perdeu muita ideia. Existe alguma linha do conhecimento hoje em que a CCCI trabalhou mais ou contribuiu mais intelectualmente, que tenha mais livros nossos em outras vidas, ou não? Evolução, por exemplo, cosmoética, Invex, TENEPS. Aí só estou te dando 4 para começar. Não tem mais coisa? Não, mas que a gente trabalha no passado. Que a gente fez Não, antes. eu estou falando o que é que nós estamos fazendo agora, até o momento. Agora, no passado, todo mundo aqui já trabalhou em tudo quanto é coisa dessa. Um mais do que os outros, tal. Mas tudo, você espreme, deu muito pouco. Na hora que espreme, eu sou o cara da espremedura. Vamos espremer. Esse aqui é o saldo. Faltou Agora, o saldo. Valdo, só mais uma questão aqui em relação ao poder ideológico. Você coloca aqui em alguns momentos no verbete sobre o poder insurrente ou das revoluções sangrentas do passado e hoje, contrapondo com hoje, que é o poder cosmoético, ideológico e alto nível, né? Então, minha questão, as pessoas que são oriundas dessas revoltas antigas, sangrentas, elas trouxeram de saldo, além da liderança, alguma coisa que hoje seja aplicável dentro da cosmoética? É lógico que elas trouxeram, nunca se perde nada, né? Mesmo a pessoa que foi vítima da Revolução, ela ganhou muito com isso, aprendeu. Ela tem cicatriz no psicossoma, isso sempre ajuda. Tem que pensar por aí. Sempre ajuda, não há dúvida que tem. Todo mundo tem, todo mundo trouxe. Ninguém veio aqui de mãos abanando.
Todo mundo tem a bagagem. Agora, o que eu estou falando de bagagem é aquela bagagem substanciosa, especializada, ou prioritária, que a pessoa às vezes tem, mas ela não dá valor. No meio de 5, ela escolhe o mais fácil. É sempre assim. Entende? Esse processo da lei do menor esforço é um fato, que é a preguiça mental. Você está entendendo? É a estafa mental, até um certo ponto. E outra coisa, a vida também, hoje, na Terra, ela é ótima em matéria de comunicação, mas também ela é péssima em matéria de desvirtuar tudo e desviar tudo. A enganologia total. Nunca houve tanta enganologia na Terra como atualmente. Tudo desvia. Você sai na rua, que é um monte de atração que você tem em todo lado. E outra coisa, nós já viemos para fora devido a isso, porque aqui é a Mimolândia, como eu chamo. Eu sempre chamei aqui de Mimolândia. É o lugar dos presentes. Aonde você pode escolher mais presentes para dar para os outros? É na Trifron. Não tem outro lugar. No mundo inteiro, nem New York. Aqui tem mais. Entendeu? Aqui tem muito mais diversificação. O negócio é simplesmente impressionante. Então, veja, isso tudo é desvio. Entendeu? Sai fora vai para o acostamento. Agora, veja. No Rio de Janeiro ou em São Paulo tem muito mais diversão. Aqui tem menos. Uma pessoa aqui, eu já trouxe vocês para cá, olha o que eu estou falando. Eu trouxe vocês para cá, olha o verbo que eu estou trazendo. Eu trouxe vocês para cá, porque aqui não tem tanta distração. Querendo ou não, não tem. Com tudo isso, não tem, se você for comparar. O Rio começa a juntar só os amigos do seu ciclo de relações que tem, que te envolve, é uma loucura. Você sai para ir na banca de jornal? Eu era desse jeito. Não, mas e daí? Como é que é? Olha o cara. Não, e o Fluminense? Dá um jeito de me ajudar com o Fluminense. Como é que nós vamos fazer? E o outro, não, mas e o negócio da Itália? O meu amigo foi para lá. Isso é lá na praça. A turma do Glauber, Rocha e tal. Então, veja, como é que é possível? Para aqui, não. Você está limpa. Chegou limpinha, o verde o ano inteiro, menos poluição do que qualquer outro lugar. Outra coisa, quente, que é uma coisa muito séria, que esquenta tudo, até o traseiro da pessoa, dá um jeito nela. Isso aí é muito importante. A maior parte Agora, o melhor da história, aí ó, faz uma semana, aí 2 semanas aí para trás, teve uma pessoa que chegou e falou assim, pois é, a gente veio para cá, todo mundo falou que é quente, eu estou morrendo de frio, que não sei. O frio estava 4 graus aí aquele dia, coitado. Agora, veja, a maior parte do tempo aqui é mais quente do que frio. E com o passar do tempo, com a idade, vocês vão dar a razão para mim. Frio, ó, o problema é calor. Calor é muito melhor para a gente. Mas fala. O poder ideológico... Alô? O poder ideológico, ele é, de certa forma, um mega poder, o poder mais forte, que gera maior segurança à consciência dentro de uma visão cosmoética. O poder maior é a vontade. Depois, aqui na prática, esse aí talvez seja dos maiores. É o que eu estou explicando aqui, né? Tem o poder. Porque o senhor coloca na fatologia ali, né? Na fatologia. Como sendo o poder coletivo evolutivo maior, na segunda linha ali. Né? Pois é. E pensa nisso. E dentro do contexto da Cognópolis, é muito claro, de certa forma, a ideologia colocada do conhecimento em si na Cognópolis, né? Não, e não é isso. Você tem que estudar também o problema político, né? Tem que politizar as pessoas pela consciencialidade. E não politizar pela política, a política pela política, ou a política pelo dinheiro, ou a política pelo poder humano, o chamado poder temporal. Isso tudo é bobagem. O processo nosso é a política da interassistencialidade cosmoética, do universalismo, da megafraternidade, caminhando para o Estado mundial. Essas coisas vocês não vão poder fugir. Clarear esta política, clarear essa ideologia, de certa forma, é o grande objetivo da Cognópolis. Nós estou fazendo isso aqui. Agora aqui, a pergunta. Através do livro e palestras esclarecedoras e motivacionais, pratico minha proex na divulgação do pensamento científico. Associa as ideias da ciência convencional ao paradigma consciencial. Por serem ideias avançadinhas, tenho dificuldade de divulgar o trabalho. O que de melhor posso fazer para ter maior força de divulgação dessas ideias avançadas? Olha, o melhor é você pensar tudo que nós já publicamos aí, até agora, nesses verbetes, e olhar tudo que diz respeito à mental somatologia.
e o processo da comunicologia, que é que pode explicar muita coisa para você. Se você já leu, por exemplo, projeciologia, leia os 3 primeiros capítulos, de vez em quando, e vê o que é que você já segue, o que é que você não segue daquilo que está lá. Não, eu não sei, através do livro e palestras, esclarecedoras e motivacionais. Ele está trabalhando, ele está fazendo força. Esse aí já tem livro publicado, eu conheço ele. Ele é fora de série. Conheci o IPC em 1993, onde fiquei por algum tempo, assisti curso e palestra. Não possuo tridotação, mas colaborei a si mesmo, foi quando vi a possibilidade de fazer TENEPS. Faço TENEPS, mas não sei se sou tenepsista. Coube no meu bolso e estou indo em frente, até o momento nenhuma consciência apareceu para reclamar. TENEPS você está com? Não, não é. O problema todo é examinar. Agora, com o passar do tempo, você tem que entrar em contato com a consciência amparadora que está ajudando você na TENEPS. Com isso, você vai longe. Agora, TENEPS, em parte, é TACOM, mas não predominantemente TACOM. Isso é só com o tempo que você vai chegar a essa conclusão. Pensa só nessa hipótese e deixa aí, vamos trabalhar. Quando faço EV à noite, tenho observado pequenos movimentos dentro do meu quarto. Quando olho, não vejo nada. Movimenta-se com rapidez, vejo com o canto dos olhos, pois de frente não vejo nada. Agora, isso também está acontecendo fora dos momentos em que faço EV. O que o senhor acha que pode ser? Isso pode ser um processo apenas físico, seu, fisiológico, processo visual e outras coisas mais. Você tem que cortar fora todo o excesso e analisar isso com racionalidade. A hora que você começar a ver as coisas, seria bom, talvez, fazer tipo acoplamentário e examinar a hora que a pessoa começa a se transfigurar quando você faz uma assimilação simpática da pessoa. Através disso, você vai começar a entender o que é a clarividência facial. Através da clarividência facial, você vai ver as outras e vai notar todas essas ocorrências que acontecem com referência ao processo propriamente dito da hipnagogia e da oftalmologia, que é o processo de visão. Então, uma coisa boa é a complementária, você estudar o complementário. Nessa altura aí seria bom. Tenho observado que alguns participantes da Conscienciologia são bem radicais no quesito casamento e religião. Não aceitam ser padrinho e ir à festa de casamento. Não podemos obrigar as pessoas a serem da Conscienciologia e acreditar nela. Indo a um casamento ou sendo padrinho, não vai mudar o seu modo de pensar e o que você acredita. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Olha, eu já fui patrono, padrinho, e tudo que você pensar de casamento, tipo fazer até viagem para fazer isso quando eu praticava INVEX. Isso não tem nada, não vai mudar a vida de ninguém. Agora, as pessoas, geralmente, elas cortam o processo da festa e o negócio de padrinho, porque elas já estão cansadas, o negócio se tornou uma coisa vomitiva dentro das coisas que tem aí. O que se explora, por exemplo, a indústria do casamento, é uma loucura. Tem gente que não suporta isso mais. Já está saturado. Em parte, eles têm razão. Gente, vocês já viram como é que está sendo o casamento atualmente, a indústria do casório? É uma loucura. É muita gente que vive disso. A situação dá emprego para muita gente. Mas agora, veja, tem gente que já não tolera mais isso. É o negócio do casamento, a pessoa quer ficar livre do negócio. Na INVEX, realmente cria um certo, um desconforto, não cria? Para muita gente. É por isso. Aí as pessoas não entendem isso. Agora, isso de ser padrinho, não, a gente pode ser padrinho. A pessoa tem que ter o seguinte, paciência, caldo de galinha, não é isso? Entende? E outras coisas mais, para não falar outras coisas aqui, que é o negócio que eu falo do Filó e tal. Outra coisa, estarei viajando a Paris em novembro. Valeria a pena a visitação a cemitérios históricos, tais como o cemitério do Père Lachaise, do ponto de vista retrocognitivo, ou seria perda de tempo e evocação espúria? Olha, em Paris, o que você deve ver são as bibliotecas, os museus e, principalmente, as livrarias. Tá? Examina isso. Olha bem lá, por exemplo, se você não tem, Belles Lettres. Olha a coleção Belles Lettres. O que é que tem em Paris? Examina, se você conhece francês. Né? Agora, a coleção Belles Lettres são centenas de volumes, tudo pequenininho, você pode escolher o que tem. Tem processo dos livros clássicos, uma porção de coisa que vale a pena ver. E outras coisas mais. Agora,
eu estou sentindo aqui que tem uma consciência que vai te ajudar. É um homem narigudo e de bigode. Esse vai te ajudar na viagem, se você fizer isso aí. Ó. Ele está querendo, ele já falou assim, ó. Ele está dizendo isso, que eu já entrei na onda, já de propósito, para te dizer isso. Agora, ó, uma coisa boa que eu vou te falar. Tem os butniks, que são esses, tipo sebo, na margem do Sena. Vai lá e vê o que é que tem em matéria de coisa antiga e processo de livro. Vale a pena. E esse nosso amigo vai te ajudar para ver se você expande a cabeça. Agora, ó, tem um museu lá que chama Louvre. Vale a pena você visitar o Louvre. E, ó, dá minhas saudações para a turma que você encontrar por lá. Inclusive as consciências positivas que tem. Vale a pena. Ó, e viva Paris. Tá certo? Professor Valdo. Quem é? Duas perguntas. No detalhismo, no laboratoriologia, o senhor colocou evoluciologia por ele ser mais amplo? Laboratoriologia. É evoluciologia, porque ser mais amplo. Mais né? amplo, Esse aí né? é um que você pode pôr para a maioria, né? Tá. A evolução é tudo aí nesse ponto. Mas tem muito mais coisa que pode pôr aí. Poderia colocar mental somática, né? etc. Tá. Bom, isso Agora- aí, qualquer coisa, a Rosa põe. No item, na fatuística, no fatologia, na quarta linha, as decisões vinculatórias do núcleo central do poder. O senhor poderia explicar um pouco melhor? As decisões vinculatórias do núcleo central do poder. O problema todo é o seguinte. Nós aqui, tem aquela pessoa que chegou para mim e falou assim, Valdo, você tem um poder muito grande, você tem autoconsciência do poder que você tem? Eu falei assim, não, eu não tenho poder. Quem tem poder é a consciencialidade das pessoas. Se você tem consciencialidade, você tem mais poder do que eu. Agora, o que se passa? Eu tenho contatos interpessoais e interconscientes, ou interconsciência. Isso é que é importante. Se você sabe manter esses contatos num nível elevado, que é a para-amizade, tudo vai bem. Agora, você não vê eu abusar de poder ou estar manipulando as pessoas com isso. Porque quando fala nesse poder que ele está dizendo, seria eu manipular vocês. Eu aqui procuro tirar essa conotação de manipulação para qualquer coisa. Agora, dou minha opinião e tenho minha opinião. E outra coisa, eu só mudo a opinião se me mostrar as coisas com muita lógica, porque senão eu também não mudo. Eu permaneço e defendo meu ponto de vista até que eu acho que já tem alguma coisa diferente. Passa a mão de fora a fora, não é assim não. Aqui, ó. Passa a mão de fora a fora, assim, faz assim. Não, no meio. No meio. Ensina para ela aí. Que é o jeito. Não, ao contrário. Isso, assim. Agora, acertou. Pro resto da vida. Aí, tá ótimo. Isso é pro resto da vida. Aí, ó, você colocou, não tem problema, você pode julgar. Folha é isso. Isso é minha técnica só de 50 anos. Professor. O movimento espírita já usava isso. Aqui no lado Sim. esquerdo. A pergunta anterior da Fátima ali. A cosmoética explicando a forma mais poderosa de poder. O senhor poderia ampliar isso, por favor? A cosmoética é o poder maior, por quê? Porque é a pessoa que acerta. Se ela acerta, ela não precisa depender de ninguém mais. Se os outros acertarem ou errarem, ela está a cavaleiro, ela está bem. Ela não tem o que reclamar. Então, a cosmoética é o que permite a você errar menos. Você acerta mais. Isso é um poder terrível. O poder do acerto, o poder da pessoa acertada, o poder do triunfo, o poder da verdadeira vitória é a correção. O que vocês acham? Tem lógica? Tem a ver com a forma que a gente também se manifesta? Tem, né? A forma é um forma, dos né? processos de manifestação Fala disso. cosmoética, né? Olha o jeito que eu estou falando. Eu estou falando aqui, eu repito as coisas, eu falo frases curtas, eu vou direto aos finalmente, em tudo que eu estou dizendo aqui. Você viu bem o que eu falei? O que é que eu falei sobre forma? Presta atenção, a forma. Forma é uma coisa secundária. Agora, o conteúdo é um poder. Agora, a correção é um poder extraordinário. E, geralmente, a pessoa não pensa nisso. Correção que eu estou falando, por exemplo, uma coisa exata, uma coisa que não teve erro, uma coisa que você não vai se arrepender amanhã. Isso é um poder extraordinário. Então, veja,
A assinatura pensênica correta cosmoeticamente só vai te dar alegria, nunca vai ser contra você. Acabou. Quer mais inteligência do que isso? Você fazer uma coisa que você não vai se arrepender e só vai dar alegria? Não é isso? Ok, obrigada, senhor. Professor Valdo? Sim. Ontem, quando o senhor falou que ia cortar a questão das heterocríticas, isso seria acabar com as excrescências do secundário e ficar no megafoco? Então, seria mas isso? a coisa é mais séria. É que eu tinha material demais que poderia virar agora bagulho energético, não contra mim, mas contra aquelas pessoas que escreveram aquilo. Eu estava olhando, por exemplo, algumas até já dessomaram e já apareceram para mim com outras ideias. Então, eu não posso estar exaltando uma coisa que foi o erro da pessoa como se fosse uma vida passada. E era um monte de coisa que eu tinha nesse sentido. Eu contei aqui o caso do Della Grava, etc. Entende? Então, veja, todas essas pessoas que reclamam demais, você deixa para lá, em tese, sabe? Só deve responder naquilo que precisar. É igual carta anônima. Entende? Você não perde tempo com isso. Porque cedo ou tarde, se ela é mal intencionada, se ela faz ironia, se ela é sarcástica, qualquer coisa, ela vai bater com os burros na água, vai dar tudo na cabeça dela, quem vai se arrepender é ela. Você não deve entrar se a pessoa está espumando de raiva. Ela precisa de assistência. A gente procura dar. Se a pessoa não quer, se deixa para lá. Mas, para a pessoa conseguir ter a mental somática como megafoco, ela tem que ir cortando uma série de Ela não pode interferências, ficar com né? essas excrescências que fazem mal para todo mundo. Agora, a pior coisa que tem é fazer mal para o outro, não é para você. A coisa mais séria é o mal para o outro. Então, agora, se está conservando uma coisa, está errado. Por exemplo, eu já contei, eu conheci uma pessoa que ela guardava tudo quanto era documento contra os outros. Aquelas pessoas que trabalhavam na empresa, milhão de coisas. Se mais tarde precisasse, ela tinha aqueles documentos contra a pessoa. Aquilo é dos piores bagulhos energéticos que a pessoa pode guardar. Entende? Agora, isso não é... A gente tem que ver o que a gente tem com material. Quanta coisa que eu já vi de documento que eu queimei na hora, que aquilo era contra a pessoa. Como é que ia ser? E outra coisa, eu estou falando do ponto de vista, por exemplo, moral, ético, mas não é só, por exemplo, afetivo, ou uma pessoa que cometeu alguma prevaricação, isso tudo ainda é pequeno, tem coisa muito pior do que isso. Entende como é que é? Então é isso que a gente tem que eliminar, não dá valor, porque isso é o secundário mórbido, patológico, não é isso? Agora aqui outra pergunta. Para conseguirmos ser especialista, além de generalista, se nos aprofundarmos para dominar na prática, por exemplo, o EV, a sinalética poderia ser uma saída para isso, sem dúvida. EV e sinalética sempre vão ajudar a pessoa a raciocinar com mais lógica e ficar no essencial. Isso aí já é o megafoco correto que a pessoa vai alcançar. Sou estudante de engenharia de computação e tenho grande interesse em tecnologias que auxiliam nos processos de assimilação, organização e exposição de ideias. O que preciso fazer para entender melhor a paratecnologia do paramicrochip e como ele atua nesse processo? Olha, a melhor coisa que você pode fazer é continuar com o seu trabalho e fazer obras que possam divulgar para passar o seu conhecimento para os outros. Com isso, se amanhã precisar de alguma coisa, você vai entender mais que os próprios amparadores vêm para expor a você a realidade extrafísica da paratecnologia. Porque o que você está querendo é a paratecnologia. Agora, para isso, comece primeiro a fazer uma obra aqui que possa atrair as ideias de lá. Quais os cuidados que eu tenho que ter em minha pesquisa e na minha GESCOM para que as minhas ideias não fiquem apenas no varejismo? Como garantir o atacadismo consciencial na produção de um artigo ou livro? Há alguma técnica ou sugestão que o senhor possa dar? A primeira coisa que a pessoa deve fazer é ver o seguinte: você lê um texto que você escreveu e você pergunta para você, esse texto vai ajudar quem? Qual é o número de pessoas que possam se interessar por isso? Isso aí vai clarear o caminho de quem? Por quê? Eu vou acertar, admitir e assinar embaixo isso tudo que eu escrevi daqui, por exemplo, uma década?
Tudo isso é que a pessoa tem que fazer com aquilo que ela tem. Agora, com isso, as suas pesquisas vão se ampliar e a coisa caminha. Agora, ó, anota todos os seus conceitos, todos os seus, vamos dizer, construtos, a base prática do mental soma, que isso ajuda mais. O professor poderia explicar melhor essa relação frio e calor, porque o calor é melhor para a consciência. O problema todo que eu quero dizer é o seguinte: quando aqui, por exemplo, nós estamos morando num país tropical, nesse país tropical é melhor do que num país de frio. Muito embora, antigamente, até o século XIX, principalmente, o século XX ainda teve alguns, que eles achavam que no setentrião, que é a parte do norte, por cima do processo da Terra, é que tinha mais inteligência. Então, todos os países se desenvolveram mais quando tiveram frio, mas a parte tropical desenvolveu menos. Então, isso aí eles tinham como um documento para mostrar que é lá que o povo fazia mais reflexão, porque ficava no frio, ficava em casa, etc., essa coisa toda. Agora, o que eu quero dizer não é isso. Com o passar do tempo, a pessoa que morar no trópico, como nós moramos, ela tem mais chance do que aquele que mora lá. Por quê? Ela não vai ter aquele período de retração, de hibernação de animal. Tudo ela pode fazer o ano inteiro, os 12 meses, funcionar tudo em alto nível. E outra coisa, ela vai ter menos trabalho com o próprio corpo. O frio exige mais observação, o calor exige menos. Começa o seguinte: no calor você usa menos roupa. Só isso já alivia, já abrevia, já diminui toda a cerimônia, a parafernália de besteirada que o frio exige da pessoa. Mas tem certas mulheres que não acham assim: não, agora eu posso pôr meu mantô, posso colocar minhas luvas, posso colocar minha bota. Você está entendendo? Isso tudo é besteira, isso tudo é aparência. Agora, do ponto de vista do mental soma, isso tudo é moldura, não resolve nada. Então, veja, é isso que eu quero dizer do ponto de vista de calor. E outra coisa, quanto mais você viver, você vai ver que o calor é melhor do que o frio para a idade. Com o envelhecimento, é outra coisa. Eu, por exemplo, agora, está chegando na primavera, ó, sai de baixo, cuidado comigo, que eu me fortaleço mais da agora para frente. Que não tem tanto que está escondendo do frio, nem nada. Entendeu? As mãos não vão esfriar, os pés não vão esfriar mais, eu vou transpirar, vou ficar desintoxicado muito mais. Agora eu posso andar menos na esteira aeróbica, porque qualquer coisa eu estou transpirando mesmo. Você está entendendo como é que já anda um pouco? Você já está transpirando, aqui desintoxica, é muito importante. Agora, o que é que se passa no setentrião, lá no norte? Os caras passam aí, às vezes 6 meses no frio danado, no mínimo, né? Em certo lugar é muito mais do que isso. E não toma banho às vezes, toma banho uma vez ou outra na vida, que é negócio. Intoxica todo, não lava roupa, tem uma opção de cor, usa perfume para tapear, apenas por causa do nariz dos outros, mais nada. Então veja, aqui não. Você toma banho, você transpira, você desintoxica, isso é muito importante. Olha, uma coisa que vocês podiam fazer a experiência, aqueles que não admitiram muito isso que eu estou falando, faz o seguinte: fica uma temporada sem fazer exercício e continue fazendo. Por exemplo, 10 dias sem fazer muito exercício, mas continua fazendo seu trabalho mental somático. Agora, no 11º dia, você começa a fazer exercício. Anda na esteira aeróbica, anda um pouco, quer transpirar, depois toma banho, descansa um pouco e veja como é que a sua cabeça vai funcionar melhor. Isso é um fato. É só fazer a técnica. Eu mostrei isso para muitas pessoas, em diversos climas, do Brasil e fora do Brasil. Até gente da Argentina, eu tive uma vez falar com um grupo, só sobre esse aspecto, lá em Buenos Aires. Então, é muito sério isso. A hora, por exemplo, que você ficou sem fazer exercício, e a hora que você faz exercício, como é que a sua cabeça melhora? Aí os caras depois vieram e falaram: não, você tem razão, agora eu queria saber, isso ativou a circulação da minha cabeça? Eu falei assim: não, não é só isso. O problema todo é que desintoxicou você, está tudo funcionando melhor. Você desintoxicou. Agora, uma pessoa dessa, por exemplo, você já pensou, nesse frio, sem tomar banho, daquele jeito, você já pensou, a maioria tem constipação intestinal, está tudo intoxicado. Começa a dar sinal na pele, uma porção de coisa, coceira, processo de dermatose, tudo acontece com o povo. Por quê?
Está faltando a higiene num nível mais ou menos adequado para isso. Então, isso é uma coisa séria da gente pensar. Pensar bem. Convide sempre meu amparador para assistir às tertúlias. Isso seria uma tolice? Ou com isso estaria aumentando meu link com ele? Escuta, não perca tempo com isso. Se ele é um amparador, ele é mais vivo do que você ou eu. E é mais vivo do que a gente aqui na tertúlia. Deixa por conta dele, que eu já tenho a recuperação dos cons que você não tem, nem eu. Tá certo? Pois é. Olha, ele está querendo saber como é que você convida. Você tem mandado algum bilhetinho para ele, algum convite especial? Como é que é a situação? Agora, ó, as portas aqui da tertúlia são democráticas e abertas. Não tem parede aqui. A parede é só por causa do ar-condicionado, mas não tem, tudo é aberto. Quem quiser chega, quem quiser participa. O caminho é esse. Só se ele estiver achando que é extra cego, o amparador dele. Pode ser que seja, né? Aí, às vezes, vale a pena convidar o... A observação do Alex não é fora de esquadro, não, está correta. Né? O negócio é sério. Pode falar, professor Adélio. Quando o senhor estava falando de traduções, entraria nesse caso também a preparação para uma futura pangrafia, alguma coisa assim? O fato de você ser tradutor, essa questão intra-extrafísica também entraria nisso? Ajuda. Não, a tradução ajuda tudo em matéria mental somática. Dá uma visão de conjunto que a pessoa normalmente não tem. Entende? Se observa, levanta a mão aqui, quem é que já fez uma tradução assim de 10 páginas, seriamente, qualquer idioma? Vamos ver quantos são. Conta. Conta aí, por favor. Quantas pessoas tem aqui? 14 para 49. Qual o percentual? Vocês estão vendo? 1/3. No entanto, a maioria aqui sabe mais de um idioma. A maioria. Vocês estão começando a entender, então, como é que é isso? Vale a pena pensar seriamente em tudo isso. Tradução é uma coisa muito séria, mas que é desprezada. O povo nem dava valor, eles consideravam que um tradutor é uma personalidade tipo operário. Seria o processo neosináptico, principalmente, aí essa nova visão? Não, o problema mais é de atacadismo, cosmovisão, abrangência, panorâmica. É uma visão maior. A tradução, numa tradução, você vai acima daquela língua específica. No mínimo, você está trabalhando com 2. Mas o cara, por exemplo, se vai traduzir minhas coisas, tem tanta coisa de grego e latim, no mínimo ele vai trabalhar com 4 ou 5 línguas. Entende? Se for fazer minhas traduções. Tradução do meu texto, estou falando. Então, isso aí é um negócio sério. Mexe com a pessoa, não tem saída. Entende? Vale a pena. Intelectualmente falando, é um ponto alto para a pessoa. Muito sério. Você está vendo? 1/3 da turma que está aqui. Isso já é uma boa... É um universo pequeno, mas já dá uma ideia do que é que nós temos em matéria de pesquisa de opinião. Vale a pena. Professor, aqui na página 14, na fatologia, 6ª linha, você poderia explicar melhor o consenso democrático como instrumento de controle e contenção das exorbitâncias? O caso todo é o seguinte, por exemplo, nós temos aqui, quando a gente vai, eu trago uma porção de temas. Agora, as pessoas escolhem através de uma eleição. Por que isso? Porque tem pessoa que pode vir num determinado dia na semana na tertúlia, o outro não pode. Tem outros que estão aqui temporariamente, tem que viajar. Então, ele pode influir para ver o debate de um tema que, às vezes, diz respeito àquilo que ele está pesquisando. Então, é um processo democrático dentro de um universo que nós temos de diversos temas para ser escolhido. Agora, se você for olhar, isso aí é um consenso democrático do contexto, do controle da contenção da exorbitância. Nós não estamos exorbitando aqui no poder, na manipulação de gente, entende? Nós, primeiro, usamos isso. Não acreditar em nada que eu estou falando. Você tem que debater com a gente. Não pode admitir o que eu digo. Tem que ver a sua racionalidade, o que você acha, sua experiência pessoal, que conclusão que você tem. Qual é a inferência que você tira disso? Pega ou larga. Entendeu como é que é?
Então, é isso aí que eu quero dizer, o poder ideológico da coisa. Eu uso aqui o poder ideológico no máximo que eu posso, mas eu não abuso do processo anticosmoético. Presta atenção. Eu uso o poder ideológico aqui, você já deve ter percebido, por exemplo, às vezes, em matéria de cognição. Se é uma coisa que eu sei, eu bato na mesa e não adianta vir que não tem. De vez em quando eu ponho até a pessoa no lugar dela. Se ela é recalcitrante, vocês sabem. Mas eu vou até na reverência absoluta, clara. Mas eu não chego para fazer sarcasmo dos outros, não. A gente tem brincadeira, mas isso é porque todo mundo é familiar aqui. Agora, se uma pessoa, por exemplo, já é menos conhecida da gente, eu não uso nada disso. O que eu falo é sempre com gente da família. Família que eu estou falando são os habituês, aqueles que estão aqui todo dia. É a figurinha fácil. Agora, a figurinha difícil, a gente nunca sabe como é que ela é. Às vezes pode ser até falsa. Existem figurinhas difíceis que são falsas. Não corresponde à realidade. Mas o que você acha? Você está começando a entender? As exorbitâncias. O que é exorbitância? É a prepotência, é o problema de criar, por exemplo, a dogmatização, é a falácia em cima da pessoa, é a doutrinação em cima da pessoa. Eu falo tudo o contrário disso. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para informar. Eu falo isso faz 50 anos. E tem gente que não admite isso de modo algum. Você não viu o que eu falei? A gente quer colocar o nome do tertuliário do lado esquerdo e do lado direito isso aí. Ó. Agora, o ideal seria até fazer um que escrevesse aqui no tertuliário. Ali está falando, olha lá. Ó. Não acredita em nada, nem mesmo no que lhe informar no tertuliário. Quer dizer, neste tertuliário, que lá vai ter que ser. Talvez é o caso de fazer isso agora. Colocar dentro de uma placa lá fora e tal. Valdo, aqui na página 16, tem Sim. aqui o tópico intra. Eu queria perguntar o seguinte, esse tópico aqui ele seria por exemplo, uma cláusula de proex grupal nossa? As consciências lúcidas intermissivas vêm construindo o primado intelectual, cosmoético, intrafísico e prioritário, gerando neoconcepções do cosmos e neocostumes ético-políticos, promovendo reformas íntimas e renovações grupais. O que você quer? Se isso aqui seria um tipo de cláusula grupal nossa de proex? Até um certo ponto é, né? É o que a gente está fazendo. É uma síntese isso aqui. É uma síntese isso aqui. Pode ser usado aí até nas coisas que vocês fazem, tudo lá. Uma coisa boa disso aqui é o discernimento. Aqui tem uma opção de coisa para essas instituições, você já viu, né? Às vezes vale a pena usar, você está certo. Você pensou aonde dói. Vi a resposta que o senhor deu a alguém que lhe perguntou sobre a viagem a Paris. Vou morar em Paris a partir do ano 2009. E é pensando nessa pesquisa que pretendo ir para lá. Conheço a projeciologia e conscienciologia desde 89. Atualmente vivo em Florianópolis. Já atuei aqui no IPC como colaborador há alguns anos. Já morei em Portugal quase 5 anos. O que o senhor acha do meu retorno a Paris? Que tal você escrever um livro em Paris sobre a conscienciologia? Se você tiver dificuldade de publicar, a gente ajuda na ocasião. Dá certo? Pois é, mas vai lá, né? Vamos ver isso. Como é que fica isso aí? Vamos trabalhar. Ela já definiu, já conhece bem o francês. Então, vamos escrever um livro. Agora, ó, se você tiver dificuldade com o francês, escreva em português e faça a tradução depois. Vai ser até bom para você melhorar mais o seu francês. Né? E depois dá para alguém para fazer um copy desk. Ver a tradução, se ficou boa, como é que é. Fazer uma revisão, né, da história. Vale a pena. Agora, ó, tem muita coisa. Paris é difícil porque você vai trabalhar com os pretensos sábios. São aqueles que já foram sábios, que já todo mundo saiu de lá. E lá ficaram os pretensos, aqueles que estão representando o passado. Estão gozando o prestígio da cidade das luzes, mas que hoje não é mais. E outra coisa, francês, de modo geral, principalmente parisiense, tem mania de filosofia. Todos são filósofos. E outra coisa, tudo
puxa a brasa para a França. Não faça isso. Escreva um livro que seja internacionalizante, que seja cosmopolita, universalista. Pensa nisso que você vai ajudar muito. A maioria lá só pensa nos processos francófonos, de qualquer maneira, francógrafos, qualquer coisa nesse sentido. Então tem que pensar grande e lembrar que você vai para Paris, mas vai viver dentro de uma comunidade que chama União Europeia. Já não é mais a França. A França ficou pequenininha, não tem tanto valor mais. E outra coisa, não tem mesmo muito valor mesmo, não. Está cheio de besteira lá dentro. Hoje já tem vários países acima da França. Então pensa nisso. Agora, veja, quais são os tesouros de Paris? É o processo da cultura. Veja uma cultura mais avançada que você possa colocar no seu livro. Pode fazer muita coisa nesse sentido. E você pode até relacionar os problemas da consciência com as áreas de Paris, Saint-Germain-des-Prés, né? O Arco do Triunfo, Champs-Élysées, Louvre, e tem tanta coisa ali. Afinal de contas, nós temos uma miniatura de Paris, que é aquela entrada ali, que tem 5 estrelas. Eu falo que é a La Place d'Étoile. Entende? Aquela é de pobre. Está aqui dentro. E a nossa é bacana, porque ela é toda coberta, cheia de verde em torno. Isso é a Place d'Étoile. Então pensa nisso, Place d'Étoile. Não vai perder muito tempo com a Opéra. Pensa em outras coisas, tem coisa melhor lá. Partindo do princípio de que todos nós somos consciência e evolução, há preconceito entre os conscienciólogos e os espíritas no extrafísico, como eles veem nossos estudos? Não. Olha aqui, uma pessoa que avança com o problema da cosmoética não tem mais tanto preconceito perante as ideologias. Ela entende, ela respeita e ela caminha junto. Nós temos que dar liberdade para as pessoas pensarem e agirem como elas bem entendem. E do jeito que elas têm que respeitar os nossos direitos, nós temos que respeitar também os direitos delas. De modo que não se preocupe com esse problema extrafísico. Na extrafisicologia, uma pessoa, por exemplo, dessomou. Se ela tem um gabarito mais avançado, ela vai para uma Comunex, onde todo mundo pensa com equilíbrio. Não tem mais esse negócio de preconceito, não há processo vegetativo dos instintos. O problema da anticosmoética já se manifesta de uma maneira quase que irrisória, quase que não aparece mais. Então, como é que fica? Esqueça isso. Pense no positivo em favor dos outros, e não se preocupe com os outros. E outra coisa, não queira defender demais certos pontos de vistas. Mostre o exemplo do seu ponto de vista. Dê o exemplo pela própria vida. Isso é que é o melhor. Verbaciologia, que é o nome. Hoje, lá no campo da CP2, o ambiente, o próprio campo da manhã, pareceu muito aconchegante, de uma felicidade grupal, etc. Poderia ter a ver com essa questão aqui na página 16 de contrapontologia, no sentido do poder multifacetado. O assunto universal do poder multifacetado seduz, fascina, segue, embriaga, corrompe, intimida, reprime, faz sofrer, gera cobiça, cria estratégia e armadilha, mas também acalenta, protege, incentiva e beneficia, sem nunca sair de cena intra e extrafísica. É isso. Agora, eu estava olhando aqui, Rosa, você pode acrescentar mais um Max. Tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais um, máximo aí. Tá certo? Na contrapontologia. Eu não contei isso aí, não. Olha aí. É o que fascina. Então já passou para 9. Você sabe que já tem vários que já tem 12, né? 12 máximos. Hein? Não, põe um aí, é só pôr. Não vai descontar, não. Tem que acrescentar com o negócio aí. Essa questão do acalenta, protege, incentiva e beneficia, seria a questão de você estar mais lúcido para essa questão do poder da cosmoética, do poder do... O poder é uma das coisas que mais prejudicam a consciência na Terra até o momento. É o tóxico e o poder. São coisas que embriagam. Agora, às vezes tem gente que fica em dúvida, o que é que piora mais? Se é o poder ou se é o tóxico.
Ponto de vista político, por exemplo, você que é jornalista, você sabe disso. É muito difícil. O poder piora todo mundo, muita gente fica. Uma pessoa é um santo. Chega lá, quando ela viu que tem poder, pronto. Vira um capeta, vira o Satanás. É um problema. Não seria o próprio poder ideológico, seria o mitridatismo para isso? Essa questão de você... Não, a coisa mais séria mesmo é reflexão, Adélio. O que falta é reflexão. Se uma pessoa está exercendo um poder, se ela tem o cetro na mão, de algum modo, o trono, ela está no trono, alguma coisa nesse sentido, se ela refletir, ela vai permitir que venha inspiração externa. O amparo de função extrafísico vem para ela vai errar menos. Agora, a maioria entra no poder e não sai disso, aquilo, e fecha tudo. Eu tenho poder, eu sou único, é assim que a pessoa pensa. Só eu. Aí o egão, o umbigão, aquele se dilata e não deixa entrar mais nada. O amparo, então, de função extrafísica não chega na pessoa, não entra nela. Você está entendendo? Precisa dar um jeito de fazer com que aquilo entrasse, mas é difícil. Professor, aqui à sua esquerda. Eu fiquei encafifada até agora com aquela sua afirmação que o Zéfiro não era amparador, era um espírito familiar. Mas o Zéfiro não trabalhava com evoluciólogos? Sim. Então... Não, eu estou falando lá para eles. Para mim, eu sei quem que eu sou. O resultado do seu trabalho... Não, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus defeitos, sei das minhas inconveniências, das minhas deficiências, dos meus trabalhos. Agora, estou falando para os outros. Não havia amparador com aquele povo. Porque as pessoas não estavam eu não preparadas para disso. receber O processo de misticismo era enorme. Entendi. Agora, pensa dentro do espiritismo como é que era. As mesas girantes, aquele negócio era um absurdo. O efeito físico ocorrendo, aquele povo todo reps, o negócio batendo. Como é que é? Quer dizer que se o assistido não está preparado, não adianta o assistente, é isso? Agora, o problema todo amparador, dentro da gente, é que a gente sabe o que a gente é. Aí tudo isso é secundário. Eu quero saber o seguinte, vamos ver o que eu fiz. O resultado daquilo. A maioria de tudo que a gente fez, foi um fracasso danado. Quer dizer, então o pragmatismo funciona, tem que ter um resultado. Tem que ter sempre o saldo assim, da ficha. Quer dizer, o amparador ele também vai evoluindo. Vai. Em função agora, esse pragmatismo não pode seguir o Skinner, não, tá? Não é a filosofia lá do utilitarismo, do behaviorismo, não. O negócio é mais sério. Seria para behaviorismo ou para etologia. É o que eu já falei, para etologia. Isso seria assim. Porque eu tenho uma dúvida antiga. Escuta, eu estou recebendo sempre o que você deixa lá na minha mesa. E eu quero agora o livro. Encarapuçou bem hoje. Próxima semana. Mas é que eu tinha uma dúvida antiga sobre a questão de como que a pessoa vai evoluindo enquanto amparador. Escuta, o amparador não tem nada que ver com a pessoa não tem nada que ver com o amparador. No entanto, a pessoa tem tudo que ver com o amparador tem tudo que ver com a pessoa. Vê se me entende. Depende da abordagem, o que você vai fazer. Primeira coisa, tem que ver com a pessoa, porque ele tem que ter um rapport, uma igualdade de manifestação muito grande, porque se não tem afinidade, ele não vai ser amparador. Agora, o amparador não tem nada a ver com ele, porque é ele que está fazendo a ficha dele. Sim. Tem casos, por exemplo, que eu já perguntei para o enumerador. Vem cá, há casos de diferença das posições? Vou explicar o que é isso. Então, eu perguntei para ele o seguinte, por exemplo, há casos que, na função de amparo, o amparador arranjou uma ficha melhor do que o amparando? Ele falou assim, sim. E há casos em que o amparando arranjou uma ficha na questão do amparo superior ao amparador? Ele falou, sim. Então, o que interessa é a pessoa, o que ela está fazendo, é o saldo dela. Você pode ser melhor do que o seu amparador, ou pode ser inferior a ele, dentro de todo o trabalho de amparo que vocês estão em conjunto fazendo e realizando. Está claro isso, não? Tem lógica isso para vocês? Observa que tem uma lógica danada, é racional isso aí. Pode falar.
poder que você estava falando anteriormente, o poder pode ser um dos maiores auto-enganos? Não, é um dos levar a maiores, pessoa. já é. Já é o maior? Já é para a maioria. Pensa bem, a monarquia, o feudalismo. A Laura não está aqui, porque senão ela pode escorrer sobre o assunto. Né? Pensa nisso, é o poder. Sim. Agora veja só os ditadores do século XX. Quer coisa pior do que o Pol Pot, do que Stalin, do que Mao Tse Tung, do que Hitler? Olha o poder. Agora, por exemplo, uma das coisas piores que tem nisso, que é uma coisa estupefaciente, é você pensar que a Alemanha, com toda aquela lógica daquele povo, dá aquele poder para um cara que era louco, totalmente psicopata, que era o Hitler. Isso é uma coisa absurda, pensar numa coisa dessa. Entende? Então, qualquer pessoa que está exercendo uma função em que detém algum tipo de poder, deveria ter muito cuidado, que pode ser um mata-burro para ela. Todo poder é uma coisa dificílima de ser exercido. Sim. De tudo quanto é tipo, seja onde for, o tamanho que for, a hora que for, pelo universo que for, ele sempre é problemático, perigoso. Ok. Professor, gostaria que você abordasse mais sobre o poder ideológico e o anonimato do serenão. O poder biológico é anonimato. O anonimato serenão, ele é superior ao processo do poder biológico. Porque o poder biológico ele já tem, ele faz o que ele quer com o problema da matéria. Ele domina a matéria, mesmo que quando essa matéria ela é vitalizada pelo corpo, pela consciência. Então isso aí é secundário. Eu não vejo muita relação de uma coisa com outra, ou dependência de uma coisa com outra. Agora, o poder mais sério dele é que ele já não pensa mais em poder. É o que eu tenho tentado fazer comigo. Eu não penso em poder. Eu acho muito engraçado, até assim, me surpreendo, quando a pessoa vem falar que eu tenho poder. Você há de ver quando nós fizemos o instituto. Porque tinha muita gente que frequentava lá em casa. Lá era muito familiar. Você lembra como é que era? Então era um problema mais de... Mas, no entanto, olha só o paradoxo e a contradição, ou, vamos dizer, a falta de observação. No centro da consciência contínua, o poder estava totalmente comigo. Eu fazia todas as reuniões em casa e a sede era no meu bolso. Tudo que tinha eu que pagava. Era um processo paternal. Você quer coisa mais de poder do que uma casa ou um lar dominado pelo pai? Isso é o paternal, é o poder paternal, é o paternalismo que chama isso. Agora veja, todo mundo via aquilo, mas ninguém falava nada. Agora, quando nós fizemos o Instituto, já tudo organizado, cada um no seu lugar, então a gente já tinha o lugar, a diretoria, já tinha as coisas todas, os caras chegavam e falavam assim, você já pensou no poder que você tem hoje? Eu virei e falei assim, olha, eu tinha muito mais poder antes, você está bobeando, e eu não exercia, você nem via que eu tinha o poder. Agora depois, quando chegou lá no Instituto, veio o Jean-Pierre, algum tempo depois, passou uma temporada conosco, falou assim, Bolas, eu agora que estou vendo o que é dirigir uma instituição, estou aprendendo com você. Se eu tivesse feito isso, eu nunca teria entrado em falência, nunca tinha dado nada contra em tudo que eu fiz. E ele viu. Por quê? Eu estava lá, mas o poder não aparecia, não era eu. Então, por exemplo, eu tinha um certo poder, mas virtual, inconsutil. Você está entendendo? Ele estava no ar, no holopensene, mas não aparecia. Você está entendendo? Então, esse é que é a coisa séria. Agora, veja o engano do povo. Tudo é um processo de aparência, o problema de poder. Então, Brasília, capital de qualquer país, é onde tem o povo mais iludido com a realidade humana. Entende? Em capital. Que eles acham que aquele poder é o maior que tem. O que tem de gente empinada que olha você assim, em Brasília não está no gibi. O Washington é a mesma coisa. Você sabe que eu fui ao Washington só para estudar essas coisas, né? Para ver de perto. Na década de 60. Ovaldo, esse poder patriarcal que você diz que exerceu, e eu presenciei, era biscoito, café, balinhas.
Uma livros. série de coisas, você, livros. papel que você dava, livros, né? Isso eu presenciei, participei e fui beneficiada com isso. Não, tudo. e o problema é de mandar os livros que davam um trabalho danado, 21 para cada instituição, Trabalhei não era muito. fácil. Trabalhei muito na tudo manutenção, saindo do bolso da gente. no envio desses livros, né? Isso também te deu uma autonomia, né? Sim. Você mesmo falava durante as palestras que você falava o que queria, porque lógico. era você que Porque eu estava em bancava. casa, mas veja, quando você recebe uma pessoa em casa, você tem um limite. Você não pode havia um destratar limite a lá. pessoa que está na sua casa. Mas muita Isso é gente terrível. saiu. Mas a hora que nós fizemos Centro da Consciência Contínua, acabou. Aquilo é meu e é da pessoa. Então, é um campo neutro. Não tem mais nada. Você não pode puxar mais a passadinha. Então, veja. E os caras achavam que eu tinha mais poder era no Instituto. Que é uma maior bobagem, raciocina bem. No Instituto estava... A hora que eu começava a explicar, eu falei, Mas, Walter, você sempre pensou assim? Sim. Eu nunca dei valor para esse negócio de poder, eu acho uma besteira. Professor Valdo? Sim. Aqui à esquerda, com relação ao livro, né? Cada vez que o senhor fala do livro, eu fico, assim, muito encantuada. Bom, isso é ótimo. Isso é bom. Então, assim, eu estou fazendo, assim, partes, eu estou fazendo, assim, no estilo mais científico, é mais, assim, a linha do Ulisses, né? Certo. Assim, que ele trabalha mais no estilo científico. Eu queria saber, então, é conveniente e seria para mim melhor continuar nesse estilo, ou eu posso fazer uma coisa mais rápida? Não, você já está fazendo a coisa certa, continua então tá. e vai em frente, seja melhor. Tá certo. Bate na mesa aí, vamos em frente. Tá certo. Por aí. A energia de cura e a tarefa de esclarecimento ao assistido pode ser uma especialidade? Onde posso pesquisar sobre isso, além de estudar a fisiologia? Olha, a cura seria bom você pegar um monte de livro que nós temos sobre autoajuda, problema de remissão e processo de terapias que a gente tem aí na holoteca. Tem muita coisa nesse sentido. O processo é pesquisar. Tem muito material sobre esse assunto. É o problema da remissão, da terapêutica, das terapias, de modo geral. E o que é que faz com isso? Agora, lembrando que a base de toda terapia é energia. As pessoas arranjam distúrbio, doença, enfermidade, porque não sabem manter as energias. Quer dizer, nós não sabendo manter as energias, nós adquirimos alguma doença, algum desequilíbrio. Isso nos órgãos e sistema do corpo, que aquilo afeta o processo da consciência. Então, existe uma série de condições, que é a coisa mais séria que tem nas terapias, que chama-se profilaxia, ou seja, a prevenção. Fazer terapia, de trabalhar já a pessoa que já alcançou a doença, é um negócio secundário. E é isso que a medicina faz, atualmente a própria psicologia faz isso. O que precisa-se mais, por todo lado, é o que a gente precisa mais, é de fazer profilaxia, prevenir, fazer prevenção, trabalhar a coisa antes que aquilo aconteça. Então, para isso, tem um monte de livros sobre o assunto. Vamos estudar, que o caminho é por aí. Tem mais alguém aí com o microfone? Que vai falar? Como é que nós estamos? Tem muita gente hoje para falar? Quem é que sabe? É você? Então, talvez já seja o caso. Né? Mas, olha, hoje é sábado. Hoje não tem nenhuma eleição. Agora, eu quero dizer para vocês que amanhã é antagonismo midiático, o verbete que nós temos. Então, pode falar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês a participar em outubro, de 15 a 17, do curso Praxis Multidimensional no campus IAC, e depois do Simpósio Internacional de Pesquisa Conscienciológica, nos dias 18 e 19. Nós estamos com mais de 100 pessoas de 15 países visitando o campus. Inclusive, as inscrições para a viagem IAC 2008 estão praticamente fechadas, mas vocês podem participar, seja de um ou dos dois eventos seguintes. Então é isso, a gente pode dar mais informação na IAC e é isso, obrigada. Boa tarde a todos. Daqui a 1h40 estaremos, daqui a 1h, às 3h30, estaremos realizando a palestra conferência na Apex, hoje entrevista com Malo Balona. O tema é criatividade mental somática, labilidade parapsíquica e suas relações com a ProEx.
Algumas abordagens que serão efetuadas: criatividade cosmética evolutiva, influências extrafísicas na labilidade emocional, reeducação parapsíquica na labilidade psicossomática, criatividade da condição de estilo de vida, autoestima, autoconfiança e autossuficiência decorrentes na PROEX, labilidade e criatividade aplicada à PROEX. Lembrando que para ter o acesso ao site da Apex, www.apexinternacional.org, já tem um banner, é só clicar no banner, instalar o programa de conferências e você vai ter acesso à sala de conferência. Também teremos o MSN, quem tiver alguma dificuldade para instalar, nós já temos o MSN na própria página da Apex. Muito obrigado, boa tarde. Queria convidá-los, não só o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, mas todo o Brasil, de fora, que queira participar da 7ª qualificação docente, que a Reaprendência vai promover a partir de janeiro de 2009, serão várias turmas, e é um encontro, uma integração para a qualificação do corpo docente de professores da Conscienciologia. Então, a ênfase principal desse evento vai ser a questão do perfil parapedagógico pessoal, que são os megatrafores parapedagógicos de cada um, questão da descensão cosmoética, e a questão da vivência do princípio da descrença. Então, as inscrições já estão abertas, vocês podem ter mais informações no site da Reaprendência, que é www.reaprendência.org, ou aqui em Foz do Iguaçu, na sede, no Discernimento. Boa tarde. Quem estiver precisando de um empurrãozinho na elaboração do livro conscienciológico, a Pré-IC da Uniescom oferece assessoria grafopensênica, que é uma ajuda personalizada para o futuro autor, tá certo? Quem quiser maiores informações, pode falar comigo, com a professora Mabel, com os participantes da Uniescom. Obrigada. Obrigada a todos. Eu queria só dar um recado aqui. Eu estive monitorando o problema de áudio hoje, que o pessoal reclamou. Na verdade, assim, durante a maior parte da tertúlia, as pessoas passam o microfone, mas não desligam. Isso complica bastante o nosso trabalho, e eu acho que a gente tem que entender que esse equipamento, né, é um equipamento de estudo. O microfone é um equipamento de estudo, de pesquisa, assim como vai ser no tertuliário. Então é importante desligar o microfone e só ligar quando for falar. Outra coisa, para saber se o microfone está ligado ou desligado, vamos assoprar no microfone, ao invés de bater, que é melhor. Só fazer assim, ó, tá? Porque a gente também regula o volume aqui. Às vezes a gente abaixa o volume para não dar interferência, tá bom? Obrigado.